Valeu. Então vamos lá então, galera. Continuando aqui, Planta Motiva Cash. Sejam bem-vindos à live, galera. Sejam muito bem-vindos à live. Oferecimento aí de Erknet. Estamos nos estúdios Erknet Telecom. Grande abraço aí. Cristiano, CEO da Erknet Telecom. Bom dia. Grazi chegou ali, viu, gente? Grazi tá chegando, galera. Grazi chegou aqui. Já tá assinando a nossa ata aqui, gente. Nós temos uma ata, viu? Pra registrar, porque essa é a primeira live no mundo, tá? Sobre os temas, viu, gente? Nós só não conseguimos registrar ela ainda, mas vamos registrar em breve, tá, gente? Então, agradecemos aí a todos vocês que estão na live. E, galera, pra fazer comentário, é necessário se inscreverem no canal, viu, gente? No Planta Motiva Cash, beleza? E peço a todos vocês aí que se inscreva no canal para fazer comentário, viu, gente? Então, estamos aí conectados aí, juntos nessa causa pela inclusão. Bom dia. Bom dia. Graziele Cristina Pinheiro na telinha com vocês. Bom dia, Grazi. Bom dia. Por favor, se apresente. A câmera é essa, tá? Meu nome é Graziele, tenho 45 anos, sou autista. Tinha uma filha autista também. Sou professora na rede de Belo Horizonte. E é isso. E é isso, né? Então, a Grazi que vai vir aqui, gente, ela vai falar sobre shootdown, matchdown, principais características, né? Doutora Carla já chegou? Já chegou? Também. Legal. Grazi, é a sua primeira vez no podcast? Pode ficar tranquila, viu? Os 10 primeiros minutos sempre são os mais tensos, nervosos, depois vai melhorando, a gente vai ficando assim, sabe? Tranquilinho. Então é normal, tá? Sinta-se em casa, viu? Doutora Carla, pode você sentar aqui, por favor? Eu vou passar você pra cá, viu? Por favor. Bom dia, tudo bem? Não, você vai ficar aqui, ó. Você vai ficar aqui, tudo bem? Tudo bem? Isso mesmo, que eu vou controlar aí. É porque eu falei com os meninos aqui que eu já participo aqui apresentando, só que eu quero participar lá nos bastidores, trocando de câmera e tudo, sabe? É uma nova experiência, eu quero viver essa experiência. Eu acho que o tema aqui, né? Vocês que dominam, vocês têm que falar sobre o tema, justamente para levar informação para a população. E calma. Eu me emociono porque, ó, onde eu estava para onde eu estou, fico muito feliz, sabe? Então é isso. Bom dia, doutora Carla, se apresente, por favor. Bom dia, meu nome é Carla Rodrigues, né? Estamos aqui nesse desafio. Saiu, né, Planta? Saiu às Uma brincadeira, 12 horas. né, doutora? E foi com você a live, uma brincadeira. Bate-papo, vamos... tem assunto para 12 horas. Iniciou essa fala assim, agora estamos aqui, né? E foi. Estamos aí, né? Estamos aí na live. Então, galera, é o seguinte, ó. Como que vai funcionar aqui agora, galera? Eu vou ceder o espaço aqui pra doutora Carla passar pro lado de cá, viu, gente? E ela vai passar pro lado de cá e vai bate-papo com a Grazi, viu? Beleza, gente? Enquanto isso, eu vou controlando as câmeras ali, mas eu tô aqui dentro, viu, gente? Mas a Nai Tô pode aqui sentar dentro. também. Tô aqui dentro. Ah, você pode sentar aqui também, se quiser, ó. Pode sentar aqui também. Aliás, a live é assim, gente. É adaptabilidade aqui o tempo todo aqui, ó. Conversão, vamos lá. Vamos inverter. Nayara, por favor, apresente o Planta Motiva Cash. Vamos lá. Pode falando na telinha aí, viu? Deixa o seu Instagram pra galera, pode falar. O meu Instagram é @carlarodriguesadv, de advogado. E galera, estou de volta. O meu Instagram é @GraziCPD. E o meu é Nayara Santos. E estou muito feliz, né, de receber vocês aqui, viu? Muito mesmo. Eu já falei com a Márcia, eu não quero chorar. Mas eu tô mesmo emocionada porque... Eu já emocionei já. Eu já chorei hoje aqui. Porque Carla sabe as dificuldades que a gente teve durante a semana para chegar aqui hoje. E de verdade, Grazi, muito obrigada. Você sabe o tanto que eu tenho carinho por você, tenho carinho pelo nosso grupo. O nosso grupo, ele nos une. E eu acredito muito nessa união. Acredito que
Só através disso que a gente consegue levar verdadeiramente de coração a informação, levar o conhecimento de algumas coisas, né, ô, Carla? E eu te agradeço de meu coração. Você e a Carla são parte disso. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Agradeço a oportunidade de estar aqui. É como falei com Planta, é minha primeira vez no podcast. Estou de várias. Um pouco ansiosa. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Fica à vontade, viu, ô Grazi? Tem a água aqui do lado, viu, doutora Carla? E eu vou deixar a Carla, né, conduzir um pouco mais, porque é um assunto que eu acredito que vocês têm experiência e expertise. E vai poder levar para as pessoas em casa esse conhecimento. Pelo tema, que bom que vocês chamaram a Grazi para falar para uma das coisas que eu acho que, com todo respeito aos profissionais da psicologia, aos estudiosos, mas ela traz o tema, né, das características das crises e pós-crises de um autismo com muita leveza e de forma didática. Né? Eu já tive a oportunidade de falar isso com ela algumas vezes nos bastidores, e como o nosso público muitas vezes ele tem um cognitivo um pouco comprometido e nem sempre as terminologias técnicas elas vão ser as que vão atingir realmente, trazer um conteúdo, eu prefiro começar escutando a Grazi nisso, né? Qual o tema? Bom, o autismo ele traz crises sensoriais, né? O shutdown e o meltdown os nomes que são usados para essas crises. Vamos falar sobre esses nomes, né? Porque muita gente, né, o Grazi, não conhece esse termo shutdown. Vamos falar sobre ele. O meltdown é a crise que o pessoal mais reconhece, porque é a crise, eu falo que é a crise explosiva. É aquela onde o sujeito, às vezes, briga, bate, quebra as coisas, se joga no chão, né? Ele perde o controle e isso é mostrado de uma forma externa. O shutdown é o contrário, é uma crise mais interna. É uma crise onde a pessoa ela tem todas essas explosões, mas dentro dela. Então é algo interno. É algo mais interno e mais imperceptível para quem está perto. Então ele não é visível. Não é visível. As minhas crises sensoriais normalmente são de shutdown. E o shutdown seria tipo... quando você liga vários aparelhos eletrodomésticos em casa e a chave de energia cai. Acaba a energia toda. Então, o shutdown, ele traz esse desligamento. Você pode me corrigir, claro. Então, você pode se dizer que é um esgotamento? É um esgotamento. Sim. É um esgotamento mental. Normalmente, muitas pessoas, depois de uma crise de meltdown, vêm com a de shutdown, porque ela tem aquela explosão, aonde a energia dela vai embora, e aí ela tem um desligamento. Entendi. Né? É muito comum ter as duas crises, uma em seguida da outra. O shutdown até que pode vir sozinho, mas o meltdown normalmente ele vem acompanhado depois, porque você tem um desgaste de energia muito grande nessas crises e daí tem um desligamento, uma necessidade mesmo de apagar. Onde às vezes a pessoa dorme horas e ninguém entende por que aquele sujeito está dormindo tanto tempo. Né, Carla? Por isso que a gente fala a importância do conhecimento, olha pra você ver, né? Que olha pra você ver, as pessoas não sabem disso. Não sabem. Né? Não é falado. Porque, igual eu falei com a Márcia, antes de vocês chegarem, o autismo adulto, principalmente, ele simplesmente parece que não existe, gente. Mas não é que ele não existe, ele não é falado, ele não é discutido igual a gente tá aqui hoje. O autismo, ele não cura com a idade, ele não cura em momento algum. Ainda bem que você falou isso, né, Grazi? Então, por favor. O que né, acontece? Carla, por favor, gente, ouvi isso. O que significa? Não cura o quê? Ele não cura, não tem cura. Ele não é uma doença para ter uma cura, é uma condição, é um funcionamento Ele não ganha maioridade. Né? Gente, as pessoas pensam, infelizmente, eu não sei por que a sociedade prega isso, não sei de onde veio isso, que o autismo é só a criança, só o bebê, só a fase infantil. Vai chegando a adolescência e adulto, não vai ser mais autista? Não tem isso. Né? E a sociedade muitas vezes desconhece. Então, assim... a gente vê que as políticas públicas normalmente são voltadas para a infância, primeira infância. No máximo até ali os 12 anos, início da adolescência. Exatamente. Então, assim, mas aquele sujeito,
ele, assim como não é, né, uma doença que tem cura, também não é uma doença terminal que vai chegar a uma idade e a pessoa vai falecer. Exatamente. Então, existe aí várias idades. A gente tem idosos autistas, a gente tem adultos autistas, a gente tem adolescentes autistas. Só que não são enxergados. Hoje se fala muito dessa questão da explosão de diagnósticos. Na verdade, a gente tem um conhecimento maior do que é o autismo, das condições que ele traz, e com isso as pessoas estão tendo um diagnóstico correto. Correto. Porque são pessoas que possivelmente passaram por diversos diagnósticos ao longo da vida, diagnósticos sofreram errados. durante o longo da vida, que infelizmente nós sabemos, né, do passado, um passado próximo ao que nós estamos vivendo hoje, e que eu penso que, eu falo até por experiência própria, sabe, Grazi? Quando eu descobri o autismo, Eduardo, eu, Nayara, não conhecia outra pessoa autista, nunca tinha ouvido falar sobre o autismo da forma que hoje eu conheço, da forma que hoje é, mesmo infelizmente romantizado, mas nem isso, na minha época, eu não tinha. Então, assim, quando o diagnóstico veio até mim, que chegou na minha casa, era tão incomum que a visão que eu tinha, olha pra você ver a referência que o profissional da saúde me deu, Messi. Então, meu filho vai ser um jogador de futebol? Como? Isso foi muito perturbador dentro da minha mente, porque eu não entendia, nunca. Aí ele falou, olha, a médica. Só te interromper, eu tô com o microfone aqui, viu, gente? Eu tô no bastidor. O que significa Messi? Pra pessoa de casa entender. Não, Messi é o jogador de futebol. Mas o médico te deu? Não, quando o diagnóstico veio até mim, a única referência de autismo que ele tinha pra me dar era essa. Era o jogador. Era o jogador. Ele É por isso que eu tô falando que como que a informação não existia. O médico te falou isso? Sim. Meu Deus. Então era perturbador dentro da minha mente, sabe? Não ter informação, não ter acesso. Então a gente vai em busca da internet, que infelizmente vai ter caminhos muito obscuros. Você tem informações boas, mas você também acha muita coisa desencontrada. Né? Nossa, e eu acho que eu fui mais por esse caminho, infelizmente. Mas enfim, eu encontrei a Camila, que é onde eu entrei na Unidas, e que mudou toda a minha visão, toda a minha trajetória, a trajetória do Eduardo, e por isso a importância da gente estar aqui hoje falando sobre isso. Peço até desculpa a vocês, porque eu tô aqui Fique à vontade. Eu tô aqui controlando as câmeras, então se tiver dúvida eu vou perguntar. Pode ficar à vontade, Márcia. A dúvida pode ser a dúvida de quem de tá todos. de casa. Sim, com certeza. Eu falo que a gente nunca sabe demais. Eu vivo aprendendo, principalmente com as meninas, né? Eu aprendo muito, muito mesmo. O Márcio falou assim, você é expert no assunto. Não sou, não tenho. Eu só tenho a experiência e o meu coração aberto para estar ajudando quem for, onde vocês estiverem me chamarem, eu vou estar lá com o meu coração aberto, eu e minha família, sem sombra de dúvida. E essa questão de ser expert, eu acho que não existe nenhum expert no assunto. Não mesmo. Porque o autismo está sendo estudado. Isso. Né? Então tem muita coisa que a gente pode aprender ainda. Exatamente. Né? Estamos juntas aprendendo. E voltando, né, ao tema das crises, uma coisa que as pessoas perguntam muito é como lidar com as crises. Com as crises. A melhor forma de você lidar com uma crise é você conhecer aquele sujeito. Então eu falo muito, né, quando eu estou conversando com mães, né, no trabalho, nas palestras que a gente vai. Primeiro você tem que conhecer aquele sujeito, porque como é um espectro, para cada um funciona de um jeito. A sua individualidade. Então eu uso muito o exemplo lá de casa. O abraço me acolhe, me conforta. Uhum. A Malu, o abraço para ela já era uma tortura. Então, assim, você conhecendo o sujeito, o que vai trazer vai ajudá-lo a se autorregular, o que vai acalmá-lo? Você vai conduzir dessa forma. Uhum. A pior coisa que pode ter é você ficar perguntando, o que está acontecendo? O que foi? Fica a dica, gente, por favor. Você ficar preste bem atenção nessa fala, né? Interessantíssimo. Muito, muito você importante. Ficar de cima, porque já é um estado que você já está fora de si. Seja no meltdown, seja no shutdown, você está fora de si. Você não está conseguindo controlar suas emoções. Uhum. E quanto mais a pessoa fica de cima, ou quanto mais gente perto, pior a sensação. Porque se você não está conseguindo controlar, como que você vai conseguir lidar com todo aquele movimento? E ter que ainda se explicar, né? Então eu falo muito que é importante você conhecer a pessoa, né? Para as mães, é muito importante a comunicação com as pessoas que lidam com as crianças. Né?
Então, meu filho, ele se acalma. Igual lá na escola a gente já teve uma criança que ele estava aprendendo a se acalmar contando. Então a mãe chegou e falou com a professora, olha, quando ele começa a ficar ansioso, está trabalhando com ele a respiração e ele contar. Sim. Então isso evitou, não chegou nem a ser uma autorregulação pós-crise, evitou as crises. Evitou, porque então já é uma forma de evitar mesmo, né? Quando a professora percebia que ele estava ali ficando mais ansioso, um pouco mais inquieto, já pedia para auxiliar sair com ele da sala e fazer esse trabalho. Ou seja, uma atenção que a gente tem que ter especial para que não aconteça. Acho que a prevenção é melhor ainda do que remediar do que o pós. Mas quando existe, né? O que você acha? Você acha não? O que você indica para ajudar no pós? Então, eu falo que é importante você conhecer o sujeito por isso, porque o que funciona para mim pode não funcionar para Carla, pode não funcionar para Eduardo. Sim. Então, se você pega a mesma estratégia para todas as pessoas, para uma pessoa pode funcionar, para outra você pode piorar aquela crise. Sim. Então, por isso que a comunicação é muito importante. Sim. Né? As famílias, elas têm que ter essa conversa, esse diálogo com todos, com terapeutas, com profissionais, com escola, que lidam ali com a criança, para poder estar ensinando mesmo, dando as dicas, entendeu? Igual você sabe o que acalma o Eduardo. Sim. Se você não der é importante verbalizar isso para as pessoas que estão próximas, né? Se você não der, igual hoje ele não tá com você, ele tá com outra pessoa. Se você deixa ele lá e não fala com a pessoa, olha, se acontecer, se ele ficar assim e tal, você pode essas são as características que né, prevê, né? As uma crises. Forma, e assim, cada crise traz um desgaste físico e mental enorme. Eu tenho uma pergunta, gente. Deixa eu falar pra vocês aqui. Eu vou ler a live, tá? Fica à vontade, combinado assim. Sim. Eu vou ler a live e vou fazer as perguntas também quando surgirem, tá? Ô, gente, tem água aí, se quiser suco, tem pãozinho, viu? O Trigo Figueira tá patrocinando nós aí, gente. Fiquem à vontade aí, tá? Então eu vou ler na live aqui, ó. Rodrigo Militão, bom dia, turma. Bom dia, Militão. Parabéns pela iniciativa. Tamo junto. Eu tenho uma pergunta aqui pra doutora Carla. Que bênção, obrigada. O que acontece? A pergunta é pessoal minha mesmo, tá? Doutora Carla, o que te acalma, né? Que nós estamos falando caos aí. Me tirou do meu pensamento a pergunta. Ele veio aqui mesmo. Eu tô assim, gente, ela tá aqui, né? Eu tenho que perguntar pra ela. Sim, o que te acalma? O que te acalma? A pessoa te perguntar, ficar, né? Eu quero te perguntar isso. Nossa. Como se regular, né? Isso. O que você diria pra uma pessoa de fora, né? Posso complementar, Márcia? É uma pessoa que não te conhece pra te ajudar nesse isso momento. Mesmo. Então, eu vou até pegar um pedacinho da fala da Grazi, né? Quando ela fala sobre a Malu não gostar muito do toque e ela já gostar dessa recepção. De certa forma, eu acho que em ambos os casos, que acontece, que é o meu caso também, o acolhimento, ele é ainda a melhor forma de autorregulação. Então, se eu tiver num espaço, né, seja profissional, público, e começa esse boom de perguntas que a Grazi falou, a nossa tendência é gerar uma ansiedade muito grande dentro de nós. Por quê? O cérebro começa a processar assim, o que eu fiz de errado? Como que eu tô? O que tá acontecendo? Eu tô sendo inconveniente. Nossa, eu não deveria estar agindo assim, mas agindo como? Aí passa 1000 coisas na cabeça. Então, quando você vê que tem, de certa forma, um certo acolhimento, esse é o primeiro ponto. Então, assim, eu falo para quem está próximo de um autista ali. Vou dar um exemplo muito bobo. Catiane, quando a gente vai nos fóruns, né, eu tenho propriedade para citar a Catiane, que é da Unidas, né? E tá sempre com e você, tá sempre né, com a gente. Sempre. Então, assim, tem horas que estou ali num fórum, alguma coisa falando, e começo a gesticular e andar demais pra lá e pra cá, e qualquer mãe de autista sabe que se um autista começa a balançar muito num ambiente... Por isso que eu parei de andar ali, eu só fui corrigir a câmera, viu? Eu sei disso. Não, mas assim, nós mesmos, então assim, às vezes eu tô com o microfone na mão e tô balançando, tô fazendo alguma coisa. São situações... Mas se vê alguém também incomoda? Talvez. Se eu tiver num foco de raciocínio, às vezes não. Eu tô tão focada no que eu tô falando
que qualquer coisa no ambiente externo não me tiraria. Minha dúvida, viu? Mas é como o Grazi falou, como o autismo ele é tão único, cada um tem uma maneira de viver o ambiente. Se eu estiver falando alguma coisa em uma palestra, não me incomoda andar, me incomoda se você estiver falando junto comigo, porque como eu tenho a sensibilidade auditiva, que é o meu maior desafio social, eu consigo literalmente ouvir as conversas paralelas. E o meu cérebro começa a processar, preciso participar dessa conversa, óbvio, né? Então você já quer participar de todos os que estão aí você não consegue montar um raciocínio. Mas então, assim, quando uma pessoa de fora entende, por exemplo, já teve várias vezes, vou usar a Catiane como exemplo, Camila também, em alguns certos momentos assim, elas viram, tô lá na plateia, elas têm aquela mania de fazer, tá tudo bem, você tá falando bem. A Meire também tem muito isso. É muito importante, é o que eu falo. Você tá bem, aí assim, porque tudo isso, começa a perceber aquelas balançadas, aquelas olhadinhas pro teto ou pro chão. Mas quando isso não acontece, na questão do acolhimento, que sou eu mesmo que tenho que me acolher. Quando não existe acolhimento externo, né, Carla? Então, que nós temos que nos acolher. No meu caso, eu dou um jeitinho de sair daquele ambiente. Eu literalmente, se alguém me vê levantando e saindo do ambiente, indo dar uma volta, que seja no bebedouro, pode saber que ali eu estou me regulando. Num momento que, socialmente falando, não seria o apropriado para me sair daquele espaço. Tomar um ar, né? Eu falo que é respirar. O Miguel, ele tem um sistema de regulação que aprendeu desde muito pequenininho. Ele foi diagnosticado muito novo, antes de 1 ano. Olha, então, Carla. E a fono tinha com ele um exercício para ele falar e se regular do famoso cheira flores só para vela. Aí, quando eu estou nervosa, gesticulando em casa, geralmente as minhas maiores crises são dentro de casa. Porque eu consegui sobreviver ao ambiente externo. Quando eu entro em casa, é o que a Grazi falou. Shutdown. É o shutdown. Mas, me corrige, viu, Grazi? Não, tá. Mas então, assim, aí vem aquele boom. O Miguel vem, pega no meu ombro. Mamãe, cheira a flor só pra vela. Cheira a flor só pra vela. A importância, né, do conhecimento. Então, quando ele repassa isso pra mim, o que eu entendo? Que pra ele isso é muito bom. Eu acho que outra coisa muito importante de ser dita é que, normalmente, as pessoas que recebem o diagnóstico tardio, que é o meu caso, o caso de Carla, nós tivemos que sobreviver à sociedade. Aí esse período todo, né? Esse período todo. Igual tem 2 anos que eu fui diagnosticada. Nossa, então foram 43 anos... É a vida toda. funcionando. Quase. E aí tentando me adequar. Sim. Né? Tentando me encaixar ali no que a sociedade espera de mim. O que a sociedade prega como perfeito, né? E com isso, é muito comum isso que a Carla falou. Sim. A gente sobrevive àquele coisa ali externa, aquela coisa pública, e quando chega em casa, que é o nosso porto seguro, é que vem a crise. Sim. Porque a gente teve que aprender a lidar com a sociedade. Foi a força mesmo, foi a ferro e fogo, que a gente teve que sobreviver, Sim. né? E por isso que é muito importante o diagnóstico quanto antes, o diagnóstico precoce, as intervenções. A intervenção é até mais importante do que o diagnóstico. E como você descobriu, Grazi? Desculpa aí. Eu faço acompanhamento, na verdade, assim, desde a primeira infância, desde menos de 1 ano, eu fiz acompanhamento com neurologista. Aí, naquela época, né, década de 80, tudo era... eu esqueci o nome do diagnóstico que eles davam, mas era tudo um diagnóstico só. E aí, em uma determinada época, o médico falou com minha mãe, na adolescência nós vamos saber se ela vai ficar normal ou não. Meu Deus. Eu acho que não, Não, né? Carla. Eu acho que... Ô, Carla, respira fundo. É porque era muito isso, né? Era aquela coisa. E eu falo muito, Planta, que eu considero ter tido sorte de não ter diagnóstico na infância, porque na época da minha infância, o diagnóstico era sinônimo de internação. Eu ia falar isso. Na década de 80, uma pessoa com um diagnóstico qualquer, ela era encaminhada para instituições. Né? Então, eu não estaria aqui hoje, porque eu teria sido medicada excessivamente desde a primeira infância, teria sido
hospitalizada mesmo. Você não ia ter a oportunidade que você tem hoje, né? Então, hoje a gente fala da importância do diagnóstico precoce, porque hoje a gente tem conhecimento e sabe que não vai internar aquela pessoa, aquela criança. Que não é o fim, né? O diagnóstico não é o fim, é só o começo de uma nova estratégia de vida, né? Então, assim, aí durante a minha vida toda eu passei por psiquiatras e tal, e desde 2014 eu tô com a mesma psiquiatra, que é a doutora Juliana. E aí, cheguei nela com uma crise depressiva. Primeiro, a gente teve que tratar a depressão, né? Porque era impossível ela diagnosticar qualquer coisa enquanto eu estava num quadro de depressão severa. Sim. E com o tempo, ela foi revendo ali aquele diagnóstico. Eu já tinha tido diagnóstico de borderline, bipolaridade. A Carla falou isso. Vai falar de novo, né, Carla? Até mesmo, né? Adoro. As expressões são ótimas. Eu tô aqui de frente pra ela, é ótimo. Na infância, até mesmo uma possível esquizofrenia, né? Então, passei por inúmeros diagnósticos erros, né? aí. É porque era o desconhecimento da medicina, também, né? A falta de preparo na época. E aí, há 2 anos e meio atrás, a doutora Juliana começou a rever esse diagnóstico e a gente foi discutindo, foi estudando. Eu fui estudando autismo também, porque aí minha filha recebeu o diagnóstico também tardio. Ela recebeu o diagnóstico aos 18 anos. E quanto mais eu estudei, eu falei, gente, mas isso aqui sou eu. Essas características que estão falando aqui, eu encaixo, E foi né? justificando, foi explicando muita coisa da minha vida, muita coisa que eu passei. Ô, Grazi, e vamos falar então, já que a gente tá dentro desse assunto, você e Carla, gostaria das duas falar, como que foi o diagnóstico, né? Mesmo que tardio, como que vocês receberam esse diagnóstico? Olha, a princípio, eu fiquei naquela... Mas será que é mesmo? Será que... porque eu também não tinha tanto conhecimento. Sim. Né? A gente começa a estudar. E a visão que eu tinha do autismo era o autismo nível 3 de suporte. Eu falei, mas como que era assim, o meu caso, né? E aí, quanto mais eu estudei, mais eu fui entendendo. Então, isso explicou muito da minha infância e da minha adolescência. Né? E me ajudou a me aceitar melhor. Sim. Então foi libertador. Foi libertador. Foi tirar um peso. Foi tirar um peso, assim, das costas mesmo. Porque aí você começa a entender que... Então, não é que... Porque a vida inteira eu me senti menos merecedora. Menos merecedora até mesmo do ar que eu respirava. Meu Deus. Entendeu? Eu cheguei num ponto de depressão tão intensa que eu não achava justo eu estar viva e tantas pessoas boas estarem no hospital morrendo. A importância do conhecimento é tudo, né, gente? Então, assim, quando eu entendi que funcionar diferente não é errado, é só diferente. É só diferente. Eu comecei a me aceitar. Então, eu comecei a entender que, assim, eu não preciso fazer uma coisa igual a Carla faz. Isso. E tá tudo bem. Se a gente precisa entregar um resultado, eu não preciso seguir o mesmo caminho que ela. Eu posso fazer um caminho diferenciado. O seu caminho. O meu caminho. Exatamente. Desde que eu consiga alcançar ali. O objetivo. Né, aquele objetivo. Sim. E isso ajudou muito. Ajudou na questão do trabalho, eu poder, né, conversar com as pessoas e até levar um pouco de conhecimento para as pessoas. E aprender a pedir ajuda. Porque eu tinha vergonha de pedir ajuda e das pessoas acharem que eu não era capaz. Sabe? E aí tem momentos, né, que tava mais desregulada e tal, eu chegar e falar, olha, eu preciso que você me dê uma orientação por vez. Tem dia que eu consigo pegar e fazer tudo. Tem dia que eu preciso que a pessoa fale para mim, olha, agora você vai fazer isso aqui. Você vai preencher essa planilha. Acabou de preencher essa planilha, agora você vai mandar esse e-mail aqui. Tem que ser um passo por vez. Um passo de cada vez, um comando de cada vez. Eu vivo aprendendo isso todo dia com a minha experiência, né, dentro da minha casa. E é importante respeitar isso em cada um, em cada indivíduo. Por isso, gente, por favor, além de não romantizar, respeitar o espaço, o momento de cada um, né, Carla? Quero que você também fala um pouco da sua experiência com o seu diagnóstico. Eu, né,
que eu te conheço, sei um pouco, mas as pessoas que estão vendo a live é muito importante para elas se autoconhecerem. Eu tenho uma pessoa na minha família que eu falo com ela, eu conversei com vocês ontem sobre essa pessoa, não vou expor aqui o nome, né, não me cabe, mas não só ela, mas várias pessoas que ainda não tiveram, né, não obtiveram esse caminho que vocês conseguiram, né, de ter o diagnóstico. Vá atrás, busque profissionais dentro da área, profissionais. Eu gosto de ter indicação, sabe, o Grazi? Porque, infelizmente, ainda hoje a gente conhece, sabe, que não são todos os profissionais que, infelizmente, te dão uma propriedade dentro do assunto. Ao contrário, né? Parece que piora mais ainda, que ela vai falar. Teve essa experiência, a gente sabe que no nosso grupo tem profissionais... ai, meu Deus, é até triste isso. A gente sabe que tem profissionais que simplesmente não acreditam, né, na vivência de cada um, na experiência única de cada um de nós. E outra coisa também, né, da questão dos profissionais, que a importância de um bom profissional é para ele dar um bom diagnóstico. Porque tem muitos quadros que caminham próximos. Então, o TDAH, o autismo, as altas habilidades, eles podem vir juntos, mas eles podem vir separados e eles têm características muito próximas. E não necessariamente todos, né? E não necessariamente todos. Então, às vezes, se você vai também num profissional que só dá diagnóstico de autismo, ele vai te dar o diagnóstico de autismo e você não tem autismo, você tem o TDAH. Você tem o TDAH. Entendeu? Exatamente. Então, a importância do bom profissional é porque ele vai te avaliar como um todo. E a avaliação neuropsicológica, né, ela vai indicar não só o diagnóstico, mas as suas potencialidades, as suas dificuldades, aonde você vai poder trabalhar. Por que é importante eu saber o que é mais fraco, né? O que é a minha dificuldade? Para eu poder trabalhar aquilo ali. E dentro da individualidade. E por que é importante eu saber a minha habilidade? Para poder expandir, para eu poder investir ali, né? Naquilo que é mais fácil para mim. Então, assim, o bom profissional, ele vai te orientar, ele vai te indicar, porque eu conheço pessoas que estão, assim, que já fizeram vários testes neuropsicológicos, e a própria pessoa, ela não aceita que os testes dela não dão autismo. Ela tá procurando um profissional que dê. Que dê o diagnóstico. Aí tem isso de também, autismo. né, gente? Infelizmente, até os profissionais também devem ter essa dificuldade, né? É. Porque também temos o outro lado, né? De pessoas que querem um diagnóstico e não... E aí foi o que eu expliquei pra ela. Eu falei, olha, o diagnóstico correto, ele é melhor do que o diagnóstico feito, né? Feito qualquer um, entendeu? Gente, deixa eu interromper vocês aqui só um minutinho. Sou planta, gente. Hoje eu tô só no controle aqui. Galera, ó, na live, tá? Maria Aparecida, parabéns a todos. E Flávio Rios manda aqui, ó. Bom dia, parabéns a todos pela live. Brilha mais uma vez, doutora Carla, meu amor. Ai, que legal. Obrigado, Te amo, meu amor. Beijo. Que linda declaração, parabéns. Isso é importante, né? Isso é muito importante. Apoio. É muito importante. É tudo. O apoio é tudo. Doutora Carla? Respira. Respira. Você tá na câmera, sua câmera lá em cima. Pois é, declarações de amor, 9 horas da manhã 9 no horas. sábado. Que lindo. 10 Parabéns. 10 É Flávio o nome dele? Desculpa. Flávio. Ô, Flávio, Não, que lindo, parabéns. O Flávio, quando as pessoas me perguntam como que você... Nossa, mas você está em vários lugares fazendo 1000 coisas. Gente, para um autista estar em vários lugares fazendo 1000 coisas, você com certeza precisa ter algum apoio. Se hoje eu estou sentada aqui é porque o Miguel está num espaço seguro, com uma pessoa segura, né? E que hoje eu acredito que dentro do meu diagnóstico é um alívio até para ele mesmo, né? Então, de certa forma, é isso. Tá bom. E vamos falar, né, do seu diagnóstico. Quero deixar você bem à vontade. O podcast A Casa é Sua. Eu brinquei na live que a gente tava que essas 12 horas elas seriam bem intensas. É impossível você não falar de autismo e não ser intenso. Até pegando um gancho no que Grazi falou, que eu também me preocupo muito, porque muitos transtornos têm os traços autísticos, né? E dentro da terminologia ali científica, é basicamente isso, os traços do autismo presentes em outros transtornos. Então,
quando Grazi cita o TDAH, é que tem pouquíssimos critérios que separam o TDAH do autismo. Eu tenho um filho com TDAH, então posso ter essa propriedade, e realmente é. Só que quem convive vê a diferença. Isso porque dentro do TDAH não vai trazer aquele comprometimento a longo prazo social, essas questões que o autismo carrega. Isso. Né? E eu acho que eu já falei aqui nas outras lives, no meu caso foi extremamente ao contrário dessas pessoas que querem um laudo. Eu queria um relatório que provasse que eu não era. Você foi em busca do que era do oposto. Então, assim, a profissional que me acompanhou por 1 ano e meio, depois eu passei para a doutora Luciana, que também me acompanhou quase 3 anos. E como Grazi, eu também, ao longo da vida, eu fiz vários tratamentos de síndrome do pânico, depressão crônica, né? Com esse nome mesmo, depressão crônica. Síndrome do pânico, muitas vezes, hoje eu sei que é uma crise mesmo, mas essa resposta. Eu fui tratada há muito tempo por síndrome do pânico. Cheguei no borderline também, quando já estava numa desregulação maior. Sim. Ai, são tantos. Bipolaridade, eu acho que é a primeira que a gente ganha. Grazi falou que também teve esse diagnóstico, né, Grazi? Não, bipolaridade eu acho que é o primeiro que a gente recebe. Só que assim... Eu acho que é pior, não é? Porque aí você fica mais confusa, né? No caso de um diagnóstico não assertivo. Na realidade, a gente fica... No meu caso, eu não ficava confusa. Eu não entendia o porquê que os medicamentos e as intervenções não resolviam. Não faziam sentido daquilo, né? Não resolviam mesmo. E assim, no meu caso, por exemplo, quando veio o diagnóstico de bipolaridade, aí eu estudei bipolaridade. Algumas coisas encaixavam, outras não. Entendeu? Então, assim... E ainda bem que você estudou, agora pensa que não tem. Infelizmente sabemos que tem pessoas que não têm, né? Grau de instrução. Até o acesso médico é difícil, acesso né? médico, grau de instrução. Médico. Então a gente, olha pra você ver, um erro, olha pra você ver o que pode acarretar na vida da pessoa. Então assim, quando a gente recebe um diagnóstico errado, assim, é porque ele explica parcialmente aquela situação, aquele momento. Mas não dá o resultado. Porque pro médico, né, chegar e falar assim, você tem tal diagnóstico, algumas características ali daquele quadro que você tá apresentando naquele momento. Mas aí não explicava tudo, não explicava por que as medicações não faziam efeito, igual a doutora Carla falou. Né? Por que funciona, então, para bipolaridade tal e tal medicação, e para mim nenhuma funciona? Não. Porque fulano tem, mas ele tá bem. E essa comparação também, né, Grazi? Que infelizmente tem isso. Não, e aí vem aquela sensação de inadequação, até mesmo poxa, nem a medicação funciona aí eu falei que piora mais ainda, né? porque as respostas não são respondidas. E aí você se sente, nem isso tá resolvendo o meu problema. Então é bem complexa essa questão dos diagnósticos aí. Isso. Mas hoje a gente sabe, né, Carla, que tem profissionais dedicados, a gente tem que parabenizar também, a gente não pode só, né, vir com as críticas, apesar de ser um pouco maior, né, que a gente vê que mas existe, graças a Deus, bons profissionais que se dedicam, igual a doutora Carla, né, que se dedicou dentro do que ela escolheu de profissão, você, né, que dentro da sua profissão faz o melhor, e que graças a Deus muda a história, muda muito. O que eu gosto de falar é que, gente, pelo amor de Deus, quando vocês forem chegar em qualquer espaço e falar, eu sou especialista, na minha literalidade, e Grazi me corrija se eu estiver errado, mas no meu cérebro literal, quando alguém fala que é especialista, especialização para mim é estudo. É estudo. É diploma. Exatamente. Não é vivência. A vivência, ela traz pra gente o lado humano do que a gente sente na pele. A experiência diária, pessoal. Né? Pessoal. Eu não, é o que eu faço aqui. Eu trago a minha experiência pessoal, não profissional, não sou especialista. Né? Tanto que quando eu falo assim, a minha maior preocupação hoje nessa repercussão que o autismo tem nas redes sociais é de pessoas, e eu estou falando agora de autistas também. Sim, que usa. Que abrem um vídeo na internet para querer explicar o que é o autismo. Nossa, mas eu não gosto desse tecido. O autista não usa esse tecido. O autista... Não, gente, eu, autista, não uso esse tecido. Isso. Eu, autista, não gosto disso. Eu não tenho direito de falar sobre de forma universal. ampla
sobre o autismo, que quando a Grazi fala que ele é único, Ele é único. eu tenho o dever moral, como alguém que vive o autismo na pele, de ter a responsabilidade de entender que nem sempre aquele outro autista do outro lado que está me ouvindo vai se reconhecer em nenhuma característica minha. Então, tem autistas que não tem nada do que eu tenho. Você tem. Então, assim, aí parece contraditório o que eu tô falando, mas então como que fecha? Não é. Como que fecha o laudo de um autista se tá falando isso? Por É isso só. que os profissionais aplicam vários testes, exames, cruzam informações, cruzam dados, né? Para nós do diagnóstico tardio, vem umas caixas pretas que a gente sai abrindo ao longo da vida. Sim. E para mim a única coisa que eu falava com a doutora Luciana era: eu quero me entender. Né? Porque as pessoas colocam rótulos na gente que magoam, porque no nosso íntimo. Então, assim, às vezes eu estar sentada do seu lado o tempo todo de cara fechada não quer dizer que eu estou de mau humor. Ou que você não gosta da Que eu não estou no meu pessoa. péssimo dia. E às vezes eu estou ali no meu melhor humor, na minha melhor energia, tentando de tudo, como aconteceu ontem, da gente sair de casa. Gente, o fato de um autista conseguir sair de casa, sentar e socializar, isso já é uma conquista. Já é uma vitória. Então, quando a pessoa tira a credibilidade, nossa, mas você é muito difícil, que cara Pra quê? emburrado, né? A gente não pode falar, estamos 10 horas da manhã, não pode falar certas coisas. Que cara é essa? Aí o Márcio vai ter que colocar um plim-plim ali no meio. Mas é verdade, basicamente Mar. isso. Nossa, mas fulano é difícil. Mas você não entende, você não entende a opinião do outro. Não, gente, naquele momento que a gente tá, principalmente desregulando, a gente não entende mesmo, não. E mesmo Não tem quando que a entender, gente né? tá no Por favor. nosso... A gente pode estar no nosso fluxo normal. Eu usei uma palavra que ela realmente, para mim, ela é a palavra-chave do autismo. Literalidade. O autismo, ele é literal. Em todos os Ele sentidos. é literal em todo. Literal. E tem comentário aqui pra cá, tá? Então vamos lá, Márcio. Você Vamos lá, quer vamos lá, falar, vamos lá. gente? Vamos lá. Gente, não mandem declarações. Vamos Que eu vou falar. ficar constrangida. Foi lindo, ó, bem. O facial da Carla é ótimo. Ele é. Ele diz tudo, né? Ele diz tudo. Diz tudo. Não tem como, você responde. Responde. pela face. É sensacional. Vamos lá, Hoje isso é sensacional, mas isso já me deu muitos então. Já te problemas. deu Enormes. Fala, É grave. fala isso olhando pra aquela câmera. Já te deu problema? Já me deu muitos problemas, gente. Sério? Antes do diagnóstico, aquela pessoa incompreendida, essas caras e expressões, elas podem ser vistas como julgamentos Interpretadas sociais. erradas, né? Mas em contrapartida, nós também, eu acredito que Grazi também, eu acho que eu posso, porque todos que eu converso a mesma coisa, nós também nos atentamos às expressões faciais do outro. Do outro. Porque de tanto... É porque tem mais sensibilidade, Não, né? de tanta cobrança ao longo da vida pelas nossas expressões, quando o outro faz na nossa frente, a gente acha que aqueles rótulos que a gente recebeu está em cima da outra pessoa também. Também. Pois é, deixa eu ir aqui pra live. Não então. é? Vamos lá, então. A gente tenta até copiar, né? Eu, pelo menos, eu me vejo, às vezes até o sotaque da pessoa, para tentar se encaixar na sociedade, a gente copia o outro. Copia o comportamento. Eu observo isso no Qual que é o Eduardo, nome? você acredita? Fala que tá na sua palestra. Fala, Grazi. Qual que é o nome? O masking. O masking. masking. Fala A sobre gente isso, que copia. legal. A gente copia para poder ser aceito, né? Se eu for igual a quem tá à minha volta, eu vou ser aceito. Eu vou tentar me encaixar, por isso que é o quebra-cabeça, tá vendo, Márcio? Eu vou conseguir transitar melhor ali entre os. E eu já meus- observo Você isso no aceita. Eduardo. Vocês acreditam nisso? Eu O vou Eduardo, ser quando aceita. ele. Ontem eu. Não sei se o Emerson teve essa mesma percepção que eu, mas na escola ele se comporta completamente diferente. No ambiente escolar. É porque ele tá copiando Ele é os moldado, amigos. gente, ele se transforma mesmo. Ele é até. Não, depois a gente vai falar sobre isso. Me emociona. Márcio, pode ir. Pode vai. ir. Vai. Dá uma pausa. Vai. Esquenta não. Vamos lá então. Ó, vamos aqui, deixa eu pegar aqui, peraí. Mas eu já tô avisando vocês que a Grazi vai voltar no meu horário, tá? Porque tem muita coisa que Tem que voltar. tem que ser falada Que dia? hoje. Agora. Hoje mesmo. Hoje? Hoje. A gente conversa sobre Aquela isso. calma. Vamos lá então.
Mas se precisar de almoço, viu, gente? Tem um cupom de almoço aí, nós temos aí desconto. Vamos passar viu? o dia Pode todo ficar aí com a tranquilo, gente. Não pode passar. Se tiver preocupação foi essa, não tem Não, problema. não é essa não, é porque eu tenho uma Compromisso, compromisso né? à tarde. Ah, tá, tranquilo então. É só pra falar mesmo do restaurante Giovanni do Peixe que tá apoiando nós aí, viu, gente, no almoço, tá? Então vamos lá então. Ó, vou começar aqui, deixa eu ver aqui. Doutor Hans manda aqui. Bom dia, pessoal. Já estou na estrada caminho de Santa Luzia. Mais tarde vou passar aí no estúdio. Passa assim, doutor Hans. Doutor Hans e doutor Fred, que é presidente da OAB de Santa Luzia, tá, gente? Vai estar aí com nós aí, beleza? Em breve. E o Flávio Rios fala aqui, né? Depois do comentário, ele fala que, Graça, eu te conheço a cada dia. Me sinto mais e mais lisonjeado por te ter como exemplo para todos. Você é luz, você é uma grande estrela E na Flávio Rios, constelação do universo. amanhã você me Não sei se inspirar. é declaração. Eu não sei se é, Obrigada, eu não Flávia. sei se a primeira declaração foi melhor do que a segunda. Ou se Então batendo de frente aí, hein? Acordou inspirado. Que lindo. E tem pergunta e tem comentários também, tá? A Rachel Rosa. Bom dia. Muito importante essa observação, Grazi. Minha filha foi diagnosticada cedo com autismo infantil. Sempre fez acompanhamento com bons terapeutas, mas nunca investigaram outras comorbidades. E ela continua. Agora com 14 anos, ela sente as nuances da adolescência, que agrava o comportamento, mesmo tendo evoluído na comunicação, mas regredindo em outros momentos. Está com vocês a palavra. Camila Damasceno manda palmas aqui, viu, gente? Para todos. Obrigada, Camila. Essa questão de muitas vezes os profissionais focarem em uma situação só, ela traz esses prejuízos, né? Principalmente na adolescência. Que foca só na fala, né? Esquece. Eles focam assim, e a criança por si só, ela já é mais sociável, né? Na infância, os colegas na educação infantil, eles brincam ali melhor com todo mundo e tal. É e à mais medida que a aceitável, gente né? vai crescendo, o ser humano ele vai criando seus próprios grupos, Suas tribos. as suas tribos. E nisso, muitas vezes, o autista se perde, porque a adolescência é aquele momento onde o indivíduo ele está deixando de ser os pais para descobrir quem ele é. Para o autista, isso aí é muito complexo, porque ele acha que para ser aceito ele tem que copiar o outro. Como que ele vai trabalhar esse quem sou eu? Quem sou eu se ele quer copiar quem ele não é, né? Então, assim, é uma situação bem complexa e, assim, a gente tem pouquíssimos profissionais que conhecem a questão da adolescência. É difícil você achar. Então, por isso que eu falei, né? O autismo, ele tem que ser estudado muito ainda, né? Até essa questão de falar, eu sou especialista e tal. É o que a Carla falou, né? Ainda tem muita coisa a ser estudada, muita coisa a ser aprendida. E a adolescência é um desafio porque você não tem os profissionais e você não tem a maturidade do indivíduo. Porque a gente acaba que na vida adulta a gente já foi ali aprendendo, né? As próprias experiências, né? Vai tendo algumas... Vai aprendendo mesmo a lidar ali com a sociedade e tal. Então, é um pouco menos difícil do que a adolescência. Mas a adolescência, ela já é um momento conturbado para qualquer ser humano. Para qualquer... né? E pro autista... Por si só já é diverso, né? Pro autista isso aí é um desafio maior ainda. Carla? Basicamente o que a Grazi falou mesmo, e a minha maior preocupação hoje, porque Grazi quando inicia falando que antigamente nós tínhamos uma dificuldade, eu não tive a sorte ou o azar, não vou saber identificar agora, de ter tido algum acompanhamento psicológico na infância. Então, eu sou uma pessoa que não tive nenhum acompanhamento neurológico, psicológico, nem na infância nem na adolescência. Então, foi na vida adulta que eu mesmo, dentro desse encaixe social, eu vi que eu precisava de ajuda, que eu não ia dar conta de conviver. E quando Grazi fala realmente, eu não sou digna de viver
tem tanta gente que poderia estar no meu lugar. Eu acho que isso é um pensamento da maioria dos autistas, principalmente aqueles que não tiveram nenhum tipo de diagnóstico. E eu vou um pouquinho além. Depois do diagnóstico também, isso também pode vir muito sério, porque primeiro você se apresenta como autista no ambiente. Aí vem a infantização do autista, começa a te tratar como uma criança. Né? Gente, é importante, porque fala. O autismo, ele não é infantil, né? Quando a Rachel fala do autismo, ela foi diagnosticada, mas ainda existe dentro lá do livro, das normativas, esse termo autismo infantil, para separar o autismo do autismo. E isso aparece nos relatórios médicos que nós, advogados, recebemos para uma judicialização. Então, assim, aí primeiro, eu acredito que aconteceu com a Grazi também, a primeira situação é de que aquela pessoa começa a te olhar como uma criança grande. Aí eu fico, não, gente, eu cresci, eu trabalho. Mas aí quando começa a conviver dentro do masking, dentro da... Eu vou até trazer um outro termo aqui em relação a essa imitação, que é a ecolalia. A ecolalia é quando você reproduz idêntico, né? Quando o seu filho está no ambiente escolar e ele está reproduzindo a mesma situação dos coleguinhas, ele está literalmente sendo um ator naquele espaço. E, gente, atuar o tempo todo dói. Dói. Não dá, então, assim, vamos lembrar disso para você ser aceito. Então, quando você começa a conviver com essa pessoa, independente se é no ambiente profissional, familiar, de amizade, essa pessoa começa a ver que você é uma pessoa com as suas funcionalidades de indivíduo, porque o autista, ele tem as funcionalidades, ele tem as suas habilidades e as suas importâncias. Começa a tirar o quê? A credibilidade daquele seu laudo. Aí começa a te descredencializar, né? Isso, de virar e falar, será que é mesmo? Eu, no meu caso, eu acho que eu já falei. Mas autista é advogado? Autista não, né? Porque como se o autismo fosse... Não, eu já ouvi de colegas... De capacidade. Dentro do direito, eu já ouvi de colegas falando, então eu também sou autista. Aí eu paro, como se diz... O que eu tenho a ver com essa informação? Porque a primeira coisa que eu penso é isso. Que passa na sua mente, né? Aí depois, mas aí eu vejo que é de forma inescrupulosa. Pejorativa. Isso. Aí depois vem uma outra coisa que já aconteceu comigo, isso aí é uma situação minha, de burburinhos. Ela finge que é autista. Flávio Rios está na live, ele pode falar melhor do que ninguém o que é um autista 24 horas. Grazi, que é minha amiga pessoal... Pode falar basicamente o que é um autista 24 horas. Eu, pelo menos, desenvolvi aquela síndrome do pânico que eu tinha. Hoje ela tem um espaço, o espaço virtual, que está me prejudicando como profissional. Porque eu tenho pavor, gente, de WhatsApp. Pavor. Porque é ali que a gente é tão literal e a nossa literalidade na fala pode não ser entendida. E isso traz prejuízos. Sim. E acredito que principalmente para você também é a mesma coisa, né, Grazi? Acaba que o texto escrito, ele já tem aquela coisa assim, né? Eu escrevi de um jeito, você interpreta... É a questão da interpretação, né? Você lê do jeito que você tá interpretando ali, você interpreta do jeito que você tá lendo. Foi ótimo vocês falarem sobre isso, né? Pra pessoa ter esse cuidado, então, né? E às vezes a objetividade do autista, porque o autista ele costuma ser muito objetivo. As pessoas falam, literal, sem filtro, tal. É só literal mesmo. Acaba parecendo como uma grosseria, como... Então, às vezes, você tem que se explicar. Aí fica o tempo todo assim, tentando se explicar, né? Você manda uma mensagem e aí você já tem que se explicar. Uma coisa muito comum é a sensação de erro, de falha. Então, pedir desculpa o tempo todo, né? É uma sensação que o tempo todo você fez algo errado, O tempo todo você acha que você, né, que você não acertou em tal coisa. Então, assim... A gente pede desculpa até pelo erro do outro. Tipo assim, você pôs o pé na frente pra eu tropeçar. Mas me desculpa aí por você ter colocado. Me desculpa porque eu caí. Me desculpa porque eu bati no seu pé. Entendi. Sabe? É um trem, assim, bem... É bem por aí mesmo. E, assim... É um desafio muito grande. E a gente tá aí, né? Setembro Verde,
né, da conscientização das deficiências, e o Setembro Amarelo, e eu acho importante a gente falar. Sim. Que, infelizmente, né, a expectativa de vida dos autistas é baixa. É baixa. Hoje acho que está em torno de 39 anos. E a maioria deles, desses autistas nível 1 e nível 2, eles se entregam ao autoextermínio. Né? Então, por isso que, apesar de a gente estar tendo um bate-papo leve aqui, é importante a gente falar desse acolhimento, porque às vezes é uma frase que é dita que você pode ali salvar uma pessoa. A responsabilidade sobre o outro é muito grande. Responsabilidade emocional. Né? É muito grande. Então, por favor, vamos ter um pouquinho só mais de atenção nesse momento, né? Que a Carla vai falar e a Grazi sobre isso, porque realmente essa responsabilidade mental sobre o outro, esse acolhimento para o outro, com o outro, é muito mais importante do que um simples bom dia, do que um simples olhar, né, Carla? Eu acho que nós autistas, aí eu posso falar no plural, né? Estamos cansados de receber rótulos. Sim. Né? E quando eu falo rótulos, é isso, é o que a sociedade espera. Quando a Grazi fala, eu quero apresentar os meus resultados com o meu caminho, ela traz uma coisa que eu também falo muito, eu acho que é por isso que somos amigas, a gente pensa muito igual uma com a outra, é sobre parar de exigir padrões, parar de exigir situações que vai gerar em certos momentos sociais, que, vamos lembrar, você é mãe de um autista que ainda é criança, deve estar já quase na pré-adolescência, como o Miguel, sobre o padrão social do que você espera sobre essa pessoa. E isso vai trazer tudo isso que a Grazi fala aqui sobre masking, shutdown, letdown. E quando, já falei em outras lives, mas não vou aprofundar muito, porque isso realmente para mim é um tema muito sensível, quando um autista ele desiste de alguma maneira, de alguma caminhada, podem ter certeza que o único dedo que não puxou o gatilho foi o dele, mas que vários outros. Um colocou a munição, o outro engatilhou, outro rodou o cão do revólver, assim vai. E trouxe uma situação que, como Grazi falou muito bem, basta uma palavra, gente. Basta uma palavra. Essa palavra, do mesmo quando fala que uma palavra pode acolher e salvar, essa palavra essa palavra pode ser o único gatilho que essa pessoa precisava para falar chega. E é um tema sensível. Por isso que a responsabilidade e a importância de falar sobre isso, né? Mas eu fico muito preocupada, assim, sobre esses diagnósticos também, porque eu tô vendo uma caminhada inversa hoje em dia. Estou vendo muitos profissionais também eu não sei falar se é falta de paciência, falta de habilidade. A habilidade eu não acredito nisso. Ou falta de profissionalismo mesmo, né? Porque se a pessoa estudou, pegou um diploma, ela tem um conhecimento. Hoje em dia, diagnosticar todo mundo com autismo nível 1, que isso está acontecendo. Simplesmente... Os adultos, o que eu estou conhecendo de pessoas, e acaba que como a gente convive com o autismo, a gente sabe diferenciar o traço autístico do autismo. Eu consigo, com os autistas que eu conheço, saber ali... A gente até brinca de arriscar qual nível que a pessoa está naquele momento. Porque a gente vai criando uma rede de apoio entre si. Então, esses profissionais que estão dando esses laudos nível 1, sem considerar que a gama de transtornos hoje, spoiler, né, dia 30, o doutor Igor vai estar no congresso. O doutor Igor, ele vai trazer até você fala do congresso, viu, Carla? Mas mas é porque é impossível não falar do doutor Igor. Ele ainda não é o meu neuro. Eu conheci ele palestrando. Sim. E ele trouxe para mim, de forma técnica, científica, bonita, tudo aquilo que eu falo na minha maneira desregulada de ser. Então, ele veio e trouxe uma coisa bonita que hoje é aceita. É sobre os diversos transtornos. E nessa palestra que eu assisti dele, ele catalogou mais de 20. E todos eles com traços autísticos.
Por que todo mundo tem que ser nível 1 de suporte? Juridicamente, na minha hora, eu vou falar sobre o que eu acho Não, sobre pode isso. ficar à vontade. Não vou falar agora. Não vou falar A gente, agora. ela tá guardando, ela não pode falar tudo de uma vez. Até porque eu acho que é importante na hora jurídica, o que eu vejo quando eu analiso esses laudos. Mas eu quero jogar esse assunto aqui para complementar o MES, que o Xaxidol, para você falar. Para você. É porque eu quero jogar a peteca para ela aí, Grazi. Mas você quer que eu fale do quê? Não, você pode falar o que a gente pensa mesmo. O pensamento lá dentro. Aqui. Até onde eu sei tem censura? Tem, Márcia. Algumas palavras aquelas que não. Não, mas obviamente que a gente não. Palavras não, mas censura de assunto. Censura do assunto, do tema, né, que a gente tá falando. Mas essas palavras nem a gente consegue falar que a gente sabe. A gente sabe que dá gatilhos. Exatamente, até temos responsabilidade, né, meninas? Nós a gente nem consegue. Bom, essa busca por aceitação, né, ela... Todo indivíduo, ele busca ser aceito. Né? A gente busca primeiro na família, depois que a gente vai, à medida que a gente vai crescendo, vai tendo grupos sociais, a gente quer ser aceito. E essa é a grande dificuldade do autista, porque ele, com esse funcionamento diferente, ele não consegue ser aceito. Então aí vem o masking, né? E por isso é importante a gente falar tanto do autismo, porque a partir do momento que as pessoas entenderem que tudo bem funcionar diferente. Eu não vou exigir que você funcione como eu. Então você vai poder ser você e eu vou poder ser eu. E tá tudo bem, né? E vai estar tudo bem. E vai estar tudo bem. Né? Então, são formas da gente estar levando conhecimento não só para as famílias atípicas e para os autistas, mas também para aqueles que não tem ninguém na família, mas que convivem. Porque tá aí na sociedade. Então fica a dica, né, Grazi? Respeitar, compreender, conhecer. Aceitar a diferença do outro, a forma do outro, aquela coisa que você acabou de falar, né? Sobre o objetivo que a Carla estava falando. Vocês duas podem estar executando a mesma tarefa, com o mesmo objetivo. Porém, cada uma vai executar de uma forma diferente. Sim. Né? Dentro da sua... Né, do seu jeito, do seu modo de ver, de pensar, de agir, mas o objetivo vai ser alcançado do mesmo jeito e tem que estar tudo bem, gente. Um exemplo simples, né, que eu me lembro que na infância, na adolescência, eu gostava muito de matemática. E eu conseguia chegar ao resultado, não era do jeito que o professor ensinava. Então, meu filho tem isso. Eu chegava ao resultado e depois eu ia tentar construir o processo que o outro professor caminho. queria. Entendeu? O caminho que ele e olha passava, o quanto que isso é desgastante. Né? E fica a dica para os profissionais da área de educação. Né? Porque você tem várias formas de mostrar que você aprendeu ou não, né? Que você adquiriu um conhecimento ou não. Sim. Então, seu assim, método só é diferente. Só é diferente. Então, isso vale para tudo. No ambiente de trabalho, eu, assim, tive muita sorte de, no ambiente de trabalho, ser bem acolhida. Mesmo antes do diagnóstico, né? Eu sempre fui bem acolhida. E quando o diagnóstico veio, primeiro as pessoas tiveram aquele susto. Nossa, mas você não parece. Porque... Autismo não tem cara, né, gente? Por favor. Mas é porque... Era quem convive também, né? A Carla é ótima. É porque a Carla... É porque dói dentro da alma mesmo. Dói muito, gente. Mas assim, eu até compreendo que as pessoas... não fizeram na maldade. As pessoas que falaram comigo foi por causa de desconhecimento. E a partir do momento que eu falei, né, que eu comecei a falar, elas tiveram a vontade de aprender. Aí já muda o contexto, né? Eu acho que tudo bem, ninguém sabe tudo, igual você falou. Você foi começar a conhecer a hora que você recebeu o diagnóstico em casa. E eu tô aprendendo aqui agora com vocês, muita coisa. Carla, a mesma coisa, comigo a mesma coisa. Quando a realidade faz lá, ó, na nossa porta, que a gente vai buscar conhecer. Então, assim, não foram pessoas que falaram de forma pejorativa, de forma negativa. E foram pessoas que, não só para mim, mas também para a escola, né? A já muda o contexto todo da escola, começou a né? investir, a buscar pessoas para fazer palestras sobre o tema, né? Então, assim,
foi muito importante, porque essa melhoria não foi para mim também, mas para os nossos alunos que hoje tem um atendimento. Toda né, a comunidade que envolve a escola, né, Grazi? Porque quando você traz lá o palestrante, você convida as famílias que têm filhos autistas, mas você também convida as famílias que não têm, eles começam a entender, olha, então o coleguinha do meu filho né, tem essa age assim por esse motivo. Vou conversar com meu filho para ele ter mais paciência, igual eu já tive relato de mãe que falou assim, o meu filho tá reclamando que o melhor amigo dele não quer ser amigo dele mais porque ele tá imitando um amigo. Que ele tá imitando amiguinho. Aí eu falei, tenta conversar com a mãe do amiguinho pra explicar pro coleguinha que ele tá imitando porque ele acha o amiguinho super bacana e quer ser igual. E que ele tá vendo um espelho, né, ali, né? Um exemplo. Isso eram crianças de 5 anos. Sim. Então, olha como que o masking pode começar a surgir cedo, né? A necessidade de se encaixar. A necessidade de se encaixar, ela vem de cedo mesmo, né, porque eu quero ser aceito. Eu só quero estar aqui, né? Voltando ali na adolescência, o que é muito comum é que a pessoa começa a perceber as diferenças. Porque na infância, a criança, às vezes, ela imita e tal, mas ela não se percebe tão diferente dos coleguinhas. À medida que vai crescendo, vai chegando ali na pré-adolescência, ele começa a entender. A autocobrança também começa a bater na porta, né? Por que eu não sou igual meu coleguinha? Por que eu faço diferente? E aí, se não tiver esse olhar, né, cuidadoso e até mesmo acompanhamento profissional, isso aí pode virar um quadro depressivo, um quadro, né, mais intenso. Onde que eu falo que a informação pode salvar, né? Pode salvar. É muito mais fácil você corrigir alguma coisa, né, prevenir, do que você depois ter que tratar. Então eu penso assim que fica bem aberto também para as escolas, né, nessa fase da primeira infância, ter um espaço aberto para vocês, né, levarem esse conhecimento. A escola do Eduardo, que ele se encontra hoje, sempre está com portas abertas, mas o que você falou tão importante, Grazi, que eu não vejo, assim, pelo menos é o que eu vejo, né? Posso estar até errada. Não é todas que abrem a porta para toda. Parece que eles querem unir só a família dos autistas. Por que não todo o corpo da escola? Eles não estão lá em todo momento? Não. Por que não todos? Para todo mundo ter esse conhecimento, para que esse olhar não venha acontecer. Porque só a palestra só para a família atípica. E por que não é todo o corpo da escola? Por que não inclui a comunidade, para que a comunidade entenda e seja participativa dentro disso? Né? Então fica complicado mesmo. Fica a dica para quem... Fica a dica, né? Os profissionais da área. E você quer, o Grazi, deixar algum Instagram seu, de novo, né? Falar de novo do seu Instagram para as pessoas procurarem, para te... Pra gente levar palestra, né, doutora Carla? A doutora Carla vai. Vai, não vai, Carla? Com certeza. Vamos marcar essa roda de conversa, né, que é importante nas escolas. Mas tem que saber se as escolas estão abertas a isso. Tem muitas que querem. A sua escola e não tem, ela sorte, tem. porque a maioria das escolas já propus várias vezes, porque eu acho que a comunidade escolar não é nem só as famílias. A comunidade é desde o porteiro. É o que eu acabei de mencionar. Tem que ser todos, tem que ser. Muitas vezes não querem. Não são todos, mas quando eu verdade. falo isso, então assim... Isso é sério? E a Grazi sempre me fala isso, eu sempre falo, que sorte, eu fico tão feliz de saber que você é acolhida nos ambientes, porque eu vejo totalmente o contrário nos espaços. Então assim, quem tá ali, quem tá na direção... Quem está na coordenação e na supervisão, eles são o reflexo da comunidade escolar. Sim. Então, tem a responsabilidade social enorme, né? Eu sei, por isso que eu falo que eu sou felizarda, que eu tive sorte. Porque eu também sei posso falar que, isso. Infelizmente, não é a realidade para todos. Eu também não posso reclamar mesmo, de todo coração. Assim, a escola que o Eduardo encontra hoje também tem essa porta aberta. E vou até fazer um convite aqui para vocês, né? Um dia a gente está marcando com eles. Essa semana teve um projeto, ontem teve um projeto lá na escola, onde a apoio do Eduardo me perguntou, nossa, por que nunca teve? A gente quer.
Que eu Não falei da pode live, chamar falei que que você nós estaria, eu vamos. falei de você, né, Grazi? Eu falei, não, a Grazi vai estar lá, ela fala muito bem sobre, né, essa parte e tudo. Ela, eu preciso. Então, assim, a sociedade, ela tem sede de vontade de conhecer, de aprender, mas às vezes não tem um espaço adequado, não tem informação. Tem muita... E isso eu acho bom, sabe? Tem muita gente que quer aprender. Pra poder aprender a fazer melhor mesmo, a lidar melhor. Ser um ser humano melhor, né? Porque é um desafio mesmo para todo mundo. É um desafio pra gente, um desafio para quem convive, né? Sim, claro. E voltando, né, ao tema que a gente já Vai, volta, e é isso. É bom assim. Voltando Fica ao livre. tema das crises, Fica à que eu vontade. lembrei aqui agora, né, é quando a gente fala do que pode também prevenir uma crise ou ajudar na autorregulação, os objetos de apego. Porque o objeto de apego, normalmente, é um porto seguro. Que eu e Carla falando de quando a gente chega em casa, que é o nosso porto seguro, então ali eu posso soltar. Às vezes é um objeto de apego Algo que está vai mais ajudar. acessível, né? Mais acessível. Eu, por exemplo, eu tenho, vocês sabem, meu objeto de apego é meu crochê. Né? A hora que eu tô desregulada, eu pego E vai. e faço o crochê ali. E a própria médica, né, já falou comigo, falou, é a forma de você esconder os movimentos da sua mão, porque aquela coisa de ficar assim, né? a estereotipia, de ficar com a mão, tá? Eu tô fazendo crochê, ninguém acha estranho alguém fazendo crochê. Sim. Tá, de vez em quando eles acham estranho fazer crochê em pé no ônibus cheio, né? Mas é aquela coisa, acha menos estranho do que se eu ficar balançando a mão. Sim, então, sim. aí entra o mask novamente, a gente tentando esconder. esconder. Já tá ali tentando moldar pra ser igual. Pra ser aceito. Aceito na sociedade. E o seu, Carla? Ai, gente, as meninas dos Unidas, sabe? Elas estão me fazendo falar as coisas na live. Não. De forma alguma. Fique, nem se você não se sentir à vontade de falar Não, o meu sobre é um isso. cobertor. Desde a infância, o mesmo estilo de cobertor. Então, hoje é a maior dificuldade, porque agora tudo é moderno. Então, assim, achar e assim... O tecido específico ou não? Não, e eu uso até acabar. Até ele se dissolver mesmo. Né? Flávia até brinca comigo, né? E eu tô tentando tirar isso da minha mente. Eu acho que eu já contei isso pra você, né? Acho que já. Porque alguém fez uma piadinha com isso. Nossa. E eu custei entender que era uma piada. Mas depois eu fica a dica, entendi. gente, por favor, né? Eu usei, aí eu parei de usar o meu cobertor como exemplo. Porque Flávio brinca e fala assim: eu acho que você deveria ir lá pro quarto e pegar seu mendigo. Porque o cobertor é já muito virou. velho. Então, já assim, tá desgastado. Aí, até eu entender um dia que alguém brincou essa piada, porque teve alguma coisa que viralizou na internet. E era só o meu cobertor. Né? Então, assim, o meu mendigo é só o meu cobertor. E não é de forma pejorativa para discriminar as pessoas em situação de rua, nada disso. Nada disso. É uma brincadeirinha só algo entre casal mesmo. dentro de casa. Mas assim, eu custei entender que esse cobertor me acompanha a vida inteira. Então, quando eu comecei o processo de avaliação, eu entendi porque que muitas vezes eu pegar o meu cobertor, encostar nele, e as mães vão entender, uma naninha, por exemplo, isso me dá. E isso é uma coisa que acontece comigo até hoje. Então, hoje eu não tenho mais vergonha nenhuma. Então, de gente, falar. por favor, fica a dica pra quem tem, né, uma pessoa próxima, tem seus apegos, né? Que são aliviadores. Pode me corrigir se eu tiver. As crianças também trazem o conforto. O Eduardo, o conforto dele, todo lugar que eu vou, que eu deixo ele, eu sempre deixo isso muito claro. O Eduardo precisa de um papel ou algo que ele consiga construir uma vaca, que é algo que simplesmente realmente aquilo ali traz um conforto pro Eduardo, assim, imediato. Então, quando ele se desregula, é alguma coisa relacionada à vaca. Seja o que for, ou algo que ele esteja aqui, ele consiga desenhar, ou um Lego que ele consiga montar uma vaca, algo que for remetente a isso, que vai deixar ele confortável. Importantíssima, né, essa informação aí. Ô, Márcio, tem aí mas perguntas? pode acontecer também, que às vezes um autista ele não vai ter nenhum objeto, ele vai ter uma pessoa de apego. apego. E eu acho que isso que é o mais... Uma pessoa. Isso
para, principalmente autista adulto, isso é grave. É mais difícil Acaba ter sendo acesso, grave. né? Porque essa E não pessoa, somos vira eternos, né? essa pessoa vira seu hiperfoco, Isso. essa pessoa vira seu alento, e nem sempre quem é essa pessoa, ela vai ou se sentir sufocada, ou ela vai se sentir... E nem sempre ela vai estar disponível em todos os momentos, Não, e né? nem 24 horas. E nem Não. sempre essa pessoa, nem sempre é recíproco. E aí é onde vem o diagnóstico borderline. Né? Porque o borderline, na verdade, são essas paixões extremas, é viver no limite. Então é aquela coisa, ou eu amo muito, ou eu odeio muito. Demais. Então pensa, uma pessoa que tem como porto seguro uma outra pessoa, Um outro indivíduo. um outro indivíduo, Que pode ele ser um amigo, um se familiar, torna não um é só. hiperfoco, né? É onde os médicos falam assim, não, você é borderline, isso aí é outra coisa. Então, olha como é que as coisas grau de vão conhecimento se cruzando. Porque às vezes as características daquela São- pessoa são características que causam Conforto. conforto. Emocional, né? E aí entra a rigidez cognitiva, que traz essa necessidade desse conforto, né? Mas o Márcio tinha uma pergunta ali pra gente. Márcio, vai lá. Tem. Obrigado, gente, por estar Quase. participando. Eu não tenho voz, é por isso que eu já tô aqui já. Eu tô sem voz aqui, gente. Vamos lá então, vamos lá. Vamos lá. Humberto fala aqui, né? Humberto dá bom dia, né? Ele fala que concordo plenamente com essa divulgação. Também estou bem aparado nas escolas dos meus 2 filhos Que bom. autistas. Érica Rocha, essa é a live que mais me representa. Humberto, continua aqui. Humberto Luzia, tá, gente? Corrigindo. Um abraço, que pena que não posso ver, mas tenho que trabalhar, senão ficaria o dia todo com você. Vai Um ficar abraço. salva, Vai né? ficar salvo, Vai fica ficar convidado salvo. pra ver Vai depois. ficar salvo. Depois, tá? Érica Rocha. Érica do bem aqui. Essas mulheres são incríveis. A humanidade, ela coloca a cada letrinha um ponto, tá? Humanidade da Nayara. Minha moça Obrigada, Érica. Vocês é uma são. amiga que o autismo me deu. Me sentindo mega representada nessa live. Sim, somos, né? E ela fala aqui, continua. Tanto deixar de ser a pessoa de apego do meu filho. Então ela está tentando deixar de ser o apego. porque Viu como que isso falou, né? é muito importante. Muito importante. Eu não Ô, sabia Carla, que mas tinha pessoa de existe, apego. eu vou até te perguntar isso, se existe alguma terapia que vai tratar isso? Eu acredito Qual? que os profissionais, eles podem tentar virar esse hiperfoco, né? Tentar Mudar o transformar, hiperfoco né? para outra situação. A questão de trabalhar a rigidez cognitiva, porque isso é uma rigidez, né? Então, as terapias, elas têm que trabalhar isso, e a gente, em casa, enquanto familiar, também tem que trabalhar de alguma forma. Eu falo muito, né, com as mães, falam assim, olha, o momento de crise não é momento de você trabalhar nada. O momento de crise é o momento de acolher, né? Mas aquele momento que tá bem, que tá tranquilo e tal, eu só uso essa xícara aqui, né? Um exemplo. Mas se essa xícara quebrar, como é que eu faço? Se esquecer pra trás, o que Se eu vai esquecer. fazer? Então, o que eu, igual lá na escola, eu já sugeri para algumas mães que elas falavam, mas é difícil, falar assim, pega 2. Aí na nova você coloca a bebida que ele mais gosta. Na outra você coloca a água. Ótima Por quê? dica. Ali você vai estar trabalhando. Ele tem a dele ali, mas você está apresentando uma outra. Uma versão Porque- mais nova. E com aí algo você vai que ele trabalhando. gosta, sim. Agora, lembrando, não é no momento de crise, é no momento que tá tranquilo, que tá tudo bem. Porque aí, se ele não quiser, ele vai usar só a dele mesmo. Você colocar sempre mais tem só um pratinho. Coloca, divide ele, coloca no prato novo o que mais gosta, né? Porque isso vai ajudando, desde a infância, a gente a ir moldando melhor. E tratando essa rigidez. E a rigidez, quando é uma pessoa, igual a Érica falou, tá tentando deixar de ser, né, o porto seguro, o hiperfoco do filho. Por quê? Gente, se você precisa sair, se você adoece e é internado, como é que fica essa criança? Né? E sabemos então, que não somos eternos, né? Os seres humanos não são eternos. somos eternos, né? Então, assim, mas eu não vou nem no ponto extremo, é aquela coisa assim, você precisou sair e deixar seu filho com alguém. E aí?
como é que você faz, né? Então, assim, e traz um sofrimento muito grande. Então, é muito importante. E é para as duas esse pessoas, como a movimento. Carla falou, porque às vezes também não é correspondido, né? Traz sofrimento. Porque Não, pode no caso ser do no bem início, mas porque no- no caso, para virar um hiperfoco, tem que ter sido correspondido em algum em algum momento. momento. Mas às vezes deu um fica- sinal e Às vezes a pessoa também, não, por N motivos, já não se interessa, ou por uma amizade, ou por uma continuidade disso, mas isso causa um sofrimento muito intenso numa pessoa com autismo. A relação fica sufocante, né? Uma Porque- pessoa comum já Pensa. fica difícil. Eu ia falar agora, porque, né, de comum já não é legal, né? Você ter uma pessoa como só aquela pessoa, Só né? aquela pessoa. Não como- pode. Aí fica sufocante e acaba que desgasta a relação. Traz um cansaço, Pra outra né? pessoa. E um desgaste para outra pessoa que aí, se ela pode, ela se afasta. A primeira Né? chance que ela tiver, Ela se ela se afasta. afasta. Sim. E é muito importante a gente ir trabalhando essa rigidez cognitiva. Eu já tive, eu falo isso, eu já deixei de ir ao médico porque o médico trocou a secretária. Aí eu falei, não, eu ligava e marcava, era com aquela Com secretária. aquela secretária. Aham. Né? E aí chegou um momento que eu falei assim, bom, agora eu tenho que voltar ao médico. Ou eu vou trocar o médico e a secretária, ou eu troco só a secretária Só- e continuo com o e- mesmo aham. médico. Entendeu? Aham. Mas foi um processo. E eu falo também o quanto que isso demorou. deve ser difícil pra você. Nossa, a médica, a doutora Juliana, ela trocou quando, há uns anos atrás, ela atendia no bairro Floresta e foi pro bairro Serra. Essa mudança. Gente, eu virei pra ela e falei Eu assim, sei. você me dá meu protocolo? Até pra família é desgastante. Eu falei pra ela, você me dá meu prontuário completo? Porque eu não encaixo naquela outra clínica. Aí, na primeira consulta, ela me levou, me apresentou a clínica inteira. Ela falou, e aí, você encaixa agora? Você dá uma chance? Entendeu? Então, esse acolhimento profissional é muito importante. E a gente também, não tá esse vendo período. isso, Grazi, infelizmente. Não é bem assim, infelizmente, pra todo mundo. Até mesmo porque o acesso a isso não é a todos, infelizmente. Não é, né? Não é todos que têm acesso. Quando tem, que é o meu caso, é vergonhoso. É muito triste, porque os profissionais parecem que não têm responsabilidade mesmo quanto a isso, sabe? Parece que eles esquecem que estão lidando com uma pessoa autista, com um ser humano autista. Né? E que o autista, ele precisa dessa previsibilidade do que está a vir acontecer. Né? Então, do nada, o profissional não vou te atender mais. Já aconteceu com o Eduardo no dia da terapia, a profissional mandar mensagem no WhatsApp. Eu não vou atender mais o Eduardo. Como que eu faço com ele? Isso é até uma falta de ética. Mas né? falta de ética e Falta falta de de profissional e ética falta de responsabilidade mesmo. E a gente vê isso todos os dias. Porque para a pessoa chegar ao ponto de não atender, ela, de alguma forma, ela está insatisfeita já há algum tempo. Né? Então, ela Então, não por que preparou. que ela não foi Não é trabalhando todos, mas isso, acontece. Né? Aquela coisa assim. É igual, por exemplo, eu já passei por várias situações ao longo de 10 anos, são 11 anos com a mesma profissional, e teve um período que ela engravidou. Aí aquela coisa, foi chegando ali. Mas segundo você já tinha aquela trimestre, previsibilidade que algum segundo dia ela iria trimestre, ter que terceiro trimestre ali se da afastar. gravidez, já começa aquele sofrimento. Como é que eu vou fazer? Aí ela foi trabalhando isso. E olha que eu não tinha um diagnóstico de autismo. E ela ainda. já te deu um respaldo ali de... Aí ela foi trabalhando, olha, vai ter aqui na clínica tal profissional, se você quiser continuar com ele. Se você não quiser procurar outra pessoa, tem o seu prontuário, ela me entregou o prontuário, né? A cópia do prontuário, mas ela foi trabalhando porque ela sabia que isso trazia um sofrimento para mim. Sim. E o quanto que isso foi importante nesse processo. E aí os meses que ela ficava de licença, eu todo mês, eu ia na consulta e perguntava, ela volta mês que vem? Né? Porque Já querendo montar essa estratégia do retorno. Do retorno. E é muito importante, gente. Eu e Carla falamos muito nas palestras que a gente vai e tal, que a maioria das adaptações que as pessoas autistas precisam são atitudinais. Elas não custam dinheiro. Elas custam boa vontade. Interesse em ajudar o próximo. Interesse. Fala, Sabe? Carla, sobre isso, por favor. Mas a própria Porque essa palavra já expressão diz é em tudo, si. né? Como se diz no mar. A expressão da Carla é ótima. Não, mas né? porque eu e a Grazi, desde o primeiro Expressão minuto, linda. nós realmente
Não sei se é porque a gente lê muito, a gente estuda muito. Nós temos uma sintonia de pensamentos, de ideias muito parecidas. E é visível né? isso aí. Raramente uma discordou da outra, mas eu não me lembro. Fica à vontade, Marcos. Depois. Continue, cara. Então, assim, e realmente o que eu tenho visto nos espaços, e é muito importante sempre a gente implementar isso nas palestras, porque a Grazi falou muito bem, não custa dinheiro. Então, não tem nenhuma desculpa institucional ou social que fale que não tem como implementar isso, né? Porque isso parte da empatia e do desejo do outro de querer se modificar, porque como seres humanos a gente se modifica o tempo todo. Então, querer ser um ser humano melhor parte da atitude individual de cada um. Sim. E isso, de certa forma, quando o Planta começa e fala sobre a história dele, nossa, mas eu estou aqui hoje, eu não sei nada, mas eu quero aprender. Isso, para mim, eu vejo como uma acessibilidade atitudinal. Você quer entender para não cometer os erros nos espaços que você está. E isso deveria ser para qualquer cidadão. Eu dou aula para... Mas pode ser que você esteja na fila do supermercado. Pode ser que você esteja num parque de diversões, na fila do cinema. Então, quando a gente consegue trabalhar isso que a Grazi trouxe, que é a acessibilidade atitudinal, faz com que aquilo que a gente se propõe a fazer, que é mudar o mundo, que utopia mudar o mundo. Eu falo isso todos os dias e já falei em outras lives aqui. Se eu mudei o mundo de uma única pessoa, eu mudei o mundo. Eu mudei o mundo. Show de bola. Com certeza. Com certeza. Gente, eu vou interromper vocês aqui. Eu vou deixar um comentário aqui. E a nossa próxima palestrante, né, digamos assim, chegou. Sim. Nós estamos Nossa convidada. Então vamos lá então, ó. Eu vou falar para vocês aqui o comentário aqui, viu, gente, da live. Érica Rocha aqui. Esse apego é trabalhado com equipe multidisciplinar e a família junto. Não dá para deixar esse apego e a rigidez tomar conta do autista. A Nayara ficou com o bem quando precisou de ir no hospital. Aí depois ela complementa aqui. É irresponsabilidade emocional, ela fala, né? E eu quero que a Nayara, né, eu quero que a Grazi, né, deixe o Instagram e Nayara, você faça os complementos aí, finais, e Carla também, pra Grazi. Eu vou voltar daqui a pouco. Carla vai continuar, né? Vou deixar quem pra Grazi. Quem vai... Meu Instagram é @GraziCPD, né? São as iniciais do meu nome. E qualquer coisa pode chamar lá, a gente troca umas ideias e vai aprendendo, né? A gente está sempre aprendendo um com o outro. Ótimo, Grazi, muitíssimo obrigada por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui hoje. E sente-se à vontade, sinta sempre-se à vontade quando você sentindo à vontade. Aqui é um lugar, graças a Deus, de fala mesmo para todos nós, principalmente para vocês, né? O Márcio deixou esse espaço aqui para exatamente o que está acontecendo aqui agora, que é a fala, né? Que é o conhecimento para todos nós. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Carla. A Grazi só esqueceu de se apresentar falando que dentro da especialidade da pedagogia, dessas terminologias que eu, Carla, já admirava há muito tempo, hoje ela está lá na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Minas como membro consultiva. Então, sempre quando a gente precisa de consultar ela na questão da pedagogia, das políticas públicas dentro da prefeitura, ela tá lá para somar com a gente. E fica o espaço aberto, a gente tá falando nesse tema aí também, né, Carla? Exatamente, esse tema é de extrema importância. Viu como que é pouco o tempo? Passa rápido, a gente nem conseguiu falar tudo. Não, a Grazi tem que voltar pra falar sobre isso. Lembra que eu falei com você sobre a Grazi? Não, a Grazi tem que ter um tempo maior. Por quê? Porque o assunto, não que os outros não sejam relevantes, todos são de muita importância, mas é um assunto não falado. Né? E é um ambiente, infelizmente, que não é falado, não é tratado. Parece que tem um tabu ali, que alguém pousa uma tábua e ninguém quer ouvir. Mas as pessoas querem ouvir, não tem espaço. Ainda bem que não foi eu que organizei o tempo, viu, gente? Foi sim, ajudou. Obrigada, Márcia. Obrigada, Grazi. Muito Mas obrigada. aqui Caso você continue, você vem pra cá agora. Realmente, porque o tempo passa rápido.